Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja, o seu espaço para descomplicar o direito de um jeito mais direto, mais focado no que realmente importa para a sua aprovação e para o seu conhecimento. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Hoje, o nosso papo é sobre um tema, olha, fundamental no direito empresarial. Daqueles que volta e meia aparecem quando a situação aperta para uma empresa, sabe? Falência e recuperação judicial. Exatamente, são dois institutos jurídicos muito importantes e que geram bastante dúvida, né? Muita gente confunde um com o outro. Pois é, e a nossa missão aqui hoje é justamente essa, mergulhar fundo nisso. Vamos analisar o que diz a legislação, principalmente a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências, a LELF. Isso, e também o que a doutrina, os livros, né, e a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, vêm falando sobre o assunto. O objetivo é destrinchar a essência desses processos, entender as diferenças cruciais, por que eles existem e qual a importância deles não só para quem está estudando ou já trabalha com direito, mas tipo para a economia do país como um todo. É um tema com impacto social e econômico gigantesco, sem dúvida. Então vamos lá, vamos desempacotar isso de uma vez por todas. Vamos sim. Para começar, imagina um cenário. Uma empresa está, assim, numa crise financeira braba. A lei basicamente oferece dois caminhos principais, certo? Certo. São duas respostas bem distintas para a crise empresarial. Uma delas, pelo que entendi, é mais uma tentativa de salvar o negócio, né? Se a empresa ainda for viável, claro. Exatamente. Essa é a recuperação judicial. O próprio nome já dá uma pista, né? O foco é recuperar. E a outra? Quando não tem mais jeito? Aí entra a falência. A falência é o caminho quando se conclui que a empresa, infelizmente, não tem mais condições de continuar operando e pagando suas dívidas. É o fio da linha, digamos assim. Entendi a distinção básica. Um para tentar salvar, outro para encerrar. Mas vamos aprofundar um pouco nos objetivos de cada um. O que a lei diz especificamente sobre a finalidade da recuperação judicial? Claro, a recuperação judicial tem um objetivo muito claro, expresso lá no artigo 47 da Lei 11.101. A ideia central é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Superar a crise. Isso. E, ao fazer isso, permitir a manutenção da fonte produtora, ou seja, a própria empresa funcionando. Manter o emprego dos trabalhadores, que é um ponto crucial. Importantíssimo, né? O impacto social disso. Gigantesco. E também atender aos interesses dos credores. A ideia não é dar um calote, mas sim encontrar uma forma de, eventualmente, pagar o que é devido, mesmo que em outras condições. Tudo isso buscando preservar a empresa pela sua função social e pelo estímulo à atividade econômica. Então, tem uma natureza mais de negociação, de buscar um acordo. Perfeito. A natureza da recuperação judicial é eminentemente negocial. Envolve a empresa devedora, os credores, o judiciário, todos tentando construir uma solução para a crise. E a falência? Qual o objetivo dela, segundo a lei? Totalmente diferente, imagino. Totalmente. O artigo 75 da mesma lei diz que a falência, ao ser decretada, vai implicar em algumas coisas, mas o objetivo principal que a gente extrai do sistema todo é afastar o devedor de suas atividades. Tirar o controle da mão dele. Exato. E aí, liquidar o patrimônio. Vender tudo o que a empresa tem, máquinas, imóveis, estoque, marcas, para arrecadar dinheiro. E com esse dinheiro? Pagar os credores, mas não de qualquer jeito. A lei estabelece uma ordem rigorosa de preferência, uma fila de pagamento. A ideia é ser o mais justo possível dentro daquela situação de escassez, sabe? É um processo liquidatório. O fim é acabar com a empresa e distribuir o que sobrou. Fica bem clara a diferença de propósito. Um olha para o futuro, para a continuidade, o outro organiza o fim. Agora, uma dúvida prática. Qualquer empresa que está mal das pernas pode simplesmente escolher pedir recuperação judicial ou tem pré-requisitos? Não, não é tão simples assim. Existem requisitos bem definidos na lei, sim. Para poder pedir a recuperação judicial, a empresa, ou melhor, o devedor, que pode ser um empresário individual ou uma sociedade empresária, precisa cumprir algumas condições. E quais seriam as principais? Não precisa listar todas, mas as mais importantes. Bom, primeiro, tem que exercer regularmente suas atividades, há mais de 2 anos.
Está lá no artigo 48. É para evitar que empresas recém-criadas, talvez até de forma oportunista, usem o mecanismo. Faz sentido, uma certa maturidade, né? Exato. Além disso, a empresa não pode ser falida. Se já teve a falência decretada e essa decisão não foi revertida, não cabe mais recuperação. Ok. Também não pode ter obtido uma recuperação judicial nos últimos 5 anos, ou se for microempresa ou empresa de pequeno porte, nos últimos 8 anos. É para evitar um uso consecutivo, né? Um ciclo vicioso. Entendi. Tem que dar um tempo. E claro, não pode ter sido condenado ou ter administrador ou sócio controlador condenado por crime falimentar. Existem outros detalhes, mas esses são os filtros principais para acessar a recuperação. Ok, isso para recuperação. E a falência? Quem pode pedir? É só o credor que não recebeu? A falência tem uma legitimidade mais ampla para ser requerida. Pode sim ser pedida por um credor, que é o mais comum, mas o próprio devedor também pode pedir a sua autofalência, reconhecendo que não tem como continuar. Sério? A própria empresa pode pedir para fechar as portas via falência? Pode. É o que se chama de autofalência. Às vezes, é a única saída que o empresário vê para organizar o encerramento de forma legal. Além do credor e do devedor, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante também podem pedir. E até o sócio cotista ou acionista, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. E o Ministério Público? Você mencionou antes. Sim, o Ministério Público pode pedir em algumas situações bem específicas, geralmente ligadas a atos fraudulentos ou quando há interesse público relevante, mas não é o mais comum. O mais comum mesmo é o pedido do credor. E quais são os motivos que levam à decretação da falência? Não basta só estar devendo, imagino. Não basta. A lei, no artigo 94, estabelece 3 situações principais que podem fundamentar o pedido de falência feito por um credor. Quais são elas? A primeira é a chamada impontualidade injustificada. Basicamente, o devedor deixa de pagar, no vencimento, uma obrigação líquida, ou seja, de valor certo, que esteja materializada em um título executivo protestado. O valor mínimo dessa dívida é atualizado, mas a ideia é, não pagou uma dívida certa e protestada sem uma boa razão. Ok. Impontualidade. Qual a segunda? A segunda é a execução frustrada. O credor tenta cobrar uma dívida por meio de uma ação de execução judicial, mas não consegue encontrar bens do devedor para penhorar, ou os bens encontrados são insuficientes para pagar a dívida. Tipo a empresa não tem mais nada para garantir o pagamento. Exatamente. E a terceira situação envolve a prática dos chamados atos de falência. São certas atitudes do devedor que a lei considera suspeitas, que indicam que ele está tentando prejudicar os credores ou que sua situação é insustentável. Que tipo de atos seriam esses? São vários listados na lei. Por exemplo, liquidar os próprios bens de forma apressada, tentar ou realizar negócio simulado para enganar credores, transferir o estabelecimento para outra pessoa sem o consentimento dos credores e sem ficar com bens suficientes para pagar as dívidas, simular dívidas, abandonar o estabelecimento, são sinais de alerta, sabe? Entendi. São comportamentos que mostram desespero ou má-fé. Isso. E, além desses 3 motivos, vale lembrar de novo, uma recuperação judicial que não deu certo, que foi convolada, também leva à falência. Perfeito. Então temos os objetivos e quem pode usar cada caminho. Agora, como é que esses processos rodam na prática? O passo a passo, os efeitos principais. Como funciona o dia a dia de uma recuperação judicial? A recuperação judicial, via de regra, começa com o pedido da própria empresa devedora. Ela apresenta uma petição inicial bem detalhada ao juiz, explicando a crise, as causas, as dívidas e já indicando que pretende se recuperar. E aí o juiz já concede a recuperação? Não direto. Primeiro, o juiz analisa se os requisitos formais estão ok. Se estiver tudo certo, ele defere o processamento da recuperação. Esse deferimento já traz uma consequência importantíssima. Que seria? A suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa por dívidas que estão sujeitas à recuperação. É o famoso stay period. Ah, o stay period. Já ouvi falar. É tipo um tempo para respirar, né? Exatamente. Um fôlego crucial. Inicialmente, essa suspensão dura 180 dias, podendo ser prorrogada em algumas situações.
A ideia é permitir que a empresa se reorganize minimamente e, principalmente, elabore e negocie o plano de recuperação sem a pressão imediata das cobranças individuais. E nesse período, o que a empresa tem que fazer? Ela tem um prazo, geralmente 60 dias a partir do deferimento do processamento, para apresentar o plano de recuperação judicial. Esse plano é o coração do processo. O que tem nesse plano? Tem que ser muito detalhado. Ele descreve os meios que a empresa vai usar para se recuperar e como ela pretende pagar cada classe de credores. A lei, no artigo 50, dá uma lista enorme de exemplos de meios de recuperação. Tipo o quê? Pode ser conseguir prazos e condições especiais para pagar as dívidas, vender partes da empresa às chamadas unidades produtivas isoladas, ou UPIs, que podem ser vendidas sem as dívidas antigas. Isso é interessante. Vender um pedaço sem levar o passivo junto. Exatamente. É um incentivo para atrair compradores. O plano pode prever também a venda de bens, troca de dívida por participação na empresa, fusão, cisão, incorporação, aumento de capital social, trespasse do estabelecimento, enfim, uma gama enorme de estratégias financeiras, societárias e operacionais. E quem decide se esse plano vai ser aplicado ou não? Os credores. Depois que o plano é apresentado e após um período para eventuais objeções, convoca-se a Assembleia Geral de Credores. Lá, os credores, divididos por classes, geralmente trabalhistas, credores com garantia real, quirografários, sem garantia especial, e micro e pequenas empresas, votam a aprovação do plano. E precisa de unanimidade? Não precisa. A aprovação segue regras de maioria dentro de cada classe e no geral. Se o plano for aprovado pela Assembleia e homologado pelo juiz, ele se torna obrigatório para a empresa e para todos os credores sujeitos a ele, mesmo os que votaram contra ou não compareceram. E a empresa continua funcionando normalmente durante tudo isso? Quem administra? Sim, a regra é a manutenção do devedor, ou seja, dos administradores originais, na condução das atividades da empresa. Mas eles ficam sob fiscalização do comitê de credores, se houver, e principalmente do administrador judicial. O administrador judicial. Qual o papel dele na recuperação? Na recuperação, o administrador judicial, AJ, é um profissional nomeado pelo juiz. Geralmente um advogado, economista, administrador ou contador experiente. Ele não administra a empresa, mas fiscaliza as atividades do devedor, verifica os créditos, preside a assembleia de credores, informa ao juiz sobre o andamento. É um auxiliar de confiança do juízo. Entendi. Ele garante que as regras do jogo sejam cumpridas. Basicamente isso. E se o plano for cumprido por 2 anos após a concessão da recuperação, o juiz decreta o encerramento do processo e a empresa, teoricamente, está recuperada. Se não cumprir, pode virar falência. Uau! É um processo complexo, mas com uma lógica de salvação bem clara. E na falência, como a banda toca? Bem diferente, imagino. Bem diferente. A decretação da falência pelo juiz já causa efeitos muito mais drásticos e imediatos. O primeiro e mais impactante é o afastamento do falido da administração dos seus bens e da empresa. O dono perde o controle total. Total! Quem assume a gestão da massa falida, que é esse conjunto de bens e direitos do falido, é o administrador judicial. Aqui na falência, o papel do AJ é muito mais ativo, é de gestão mesmo. E qual a tarefa principal dele, então? A tarefa número 1 é arrecadar todos os bens do falido, fazer um levantamento completo, avaliar, tomar posse de tudo que pertence à massa falida. Depois, ele precisa organizar a venda desses ativos. Vender tudo, para fazer dinheiro. Exato. A lei prevê várias formas de venda. Leilão, propostas fechadas, pregão. O objetivo é conseguir o melhor preço possível para maximizar o valor que vai ser distribuído aos credores. E a distribuição desse dinheiro, como funciona a fila que você mencionou? Essa é uma das partes mais importantes e, às vezes, mais dolorosas da falência. O artigo 83 da lei estabelece uma ordem de classificação dos créditos. Não é cada um por si. Quem está na frente dessa fila? No topo da prioridade estão os créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos por trabalhador, e os créditos decorrentes de acidentes de trabalho. Logo depois, vêm os créditos com garantia real, como uma hipoteca, até o limite do valor do bem dado em garantia. Então, funcionários e bancos com garantia recebem primeiro. Basicamente, sim. Depois vêm os créditos tributários, com exceção das multas.
Aí entram os créditos com privilégio especial, os com privilégio geral, os quirografários, que são a grande maioria, aqueles sem nenhuma garantia ou privilégio. A galera que vendeu a prazo, fornecedores comuns. Exatamente. E por último na fila, vêm as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração de lei. E depois os créditos subordinados, como os dos sócios e administradores sem vínculo de emprego. Nossa, então quem é quirografário ou subordinado tem uma chance bem menor de receber algo, né? Infelizmente, na maioria das falências, a realidade é essa. Muitas vezes, o dinheiro arrecadado mal dá para pagar os créditos trabalhistas e tributários. Mas a ideia da lei é essa: criar uma ordem que proteja certos créditos considerados mais importantes socialmente ou que tenham uma garantia específica. E o empresário falido, além de perder tudo, tem mais alguma consequência para ele? Tem sim. A falência acarreta a inabilitação do falido para exercer qualquer atividade empresarial. Essa inabilitação começa com a decretação da falência e dura até a sentença que extingue as suas obrigações, o que pode levar anos ou nunca acontecer se as dívidas não forem totalmente pagas. Pesado. Ele fica impedido de empreender novamente por um bom tempo. Sim, é uma consequência séria. Além disso, os bens particulares dos sócios de responsabilidade ilimitada também podem ser atingidos. E, claro, podem surgir investigações sobre possíveis crimes falimentares cometidos antes ou durante o processo. Entendi. É um cenário realmente finalizador. Agora, pensando um pouco mais filosoficamente, quais são os grandes princípios, as ideias maiores que estão por trás dessas regras todas, tanto da recuperação quanto da falência? Olha, existem alguns princípios norteadores bem importantes que ajudam a gente a entender a lógica da lei. Na recuperação judicial, o princípio mais evidente é o da preservação da empresa. Que você já mencionou. Isso. A lei parte do pressuposto de que uma empresa viável, mesmo em crise, gera mais benefícios para a sociedade, empregos, renda, impostos, tecnologia, circulação de bens e serviços, do que se ela simplesmente fechar as portas. Salvar a empresa é muitas vezes a melhor solução econômica e social. E isso se conecta com a função social da empresa, né? Diretamente. A ideia de função social, que está lá na Constituição Federal, no artigo 170, diz que a propriedade e a atividade econômica devem atender a um fim social. A recuperação judicial é uma das formas de concretizar isso, tentando manter viva uma unidade produtiva que cumpre esse papel. E na falência? O princípio da preservação já não se aplica mais? Qual seria o norte ali? Na falência, um princípio fundamental é o da par conditio creditorum. É uma expressão em latim que significa condição igual entre os credores. Igualdade entre os credores. Exato. A ideia é que, dentro de uma mesma classe de créditos, trabalhista, com garantia real, quirografário, etc., todos os credores devem ser tratados de forma igualitária, recebendo proporcionalmente ao valor de seus créditos, de acordo com o que for arrecadado. É para evitar que um credor da mesma categoria receba tudo e outro não receba nada. A fila de prioridades do artigo 83 é uma exceção a esse princípio, mas dentro de cada degrau da fila, a igualdade deve prevalecer. Interessante essa tensão entre preservar a empresa e garantir o pagamento justo aos credores. É a tensão central de todo esse sistema, né? Como equilibrar esses dois objetivos que, muitas vezes, parecem conflitantes. Agora, trazendo isso para quem está nos ouvindo, talvez começando a faculdade de Direito ou prestando concurso, por que é tão crucial dominar esses conceitos de falência e recuperação judicial? Qual a relevância prática disso tudo? Olha, compreender esses institutos é vital por muitos motivos. Primeiro, porque eles estão no dia a dia do mundo dos negócios. Empresas entram em crise, infelizmente. Saber como a lei lida com isso é fundamental para qualquer um que vá atuar na área empresarial, seja como advogado, juiz, promotor, administrador. Para assessorar um cliente, para julgar um caso. Exatamente. Mas não só. Entender isso ajuda a compreender a dinâmica do crédito no mercado. Os bancos, os fornecedores, todos levam em conta o risco de falência ou a possibilidade de recuperação ao decidir emprestar dinheiro ou vender a prazo. As regras impactam o custo do crédito, a segurança dos contratos. Afeta a economia real, então? Muito.
Pensa no impacto social de uma grande empresa que pede recuperação ou vai à falência. Milhares de empregos podem estar em jogo, fornecedores locais podem quebrar junto, a arrecadação de impostos cai. São processos com consequências que vão muito além dos portões da empresa. Mostra bem essa tensão que falamos. Como o direito tenta proteger a atividade econômica e os empregos, mas sem deixar desamparado quem tem dinheiro a receber. E tem alternativas ou são só esses dois caminhos? Existe uma alternativa que vale a pena mencionar, sim. A recuperação extrajudicial. Ela também está prevista na Lei 11.101, a partir do artigo 161. Extrajudicial, fora do processo na justiça. Isso é uma modalidade em que a empresa negocia diretamente com um grupo específico de credores um plano de pagamento. Se conseguir a adesão de uma maioria qualificada desses credores envolvidos, ela pode pedir a homologação desse plano na justiça. É um procedimento, em tese, mais rápido, mais barato e mais sigiloso que a recuperação judicial. Mas serve para qualquer situação? Não, ela é mais indicada para situações em que a crise é mais restrita a um grupo de credores. Por exemplo, apenas os credores financeiros. Dívidas trabalhistas e fiscais não podem ser incluídas nesse tipo de acordo extrajudicial. É uma ferramenta útil, mas com um alcance mais limitado que a recuperação judicial. Entendi. É mais uma opção na caixa de ferramentas. Exato. Mostra que a lei tenta oferecer diferentes soluções para diferentes níveis de crise. Bom, depois dessa conversa toda, acho que fica bem mais claro, né? A lei realmente tenta fazer um malabarismo aí, tenta equilibrar a necessidade de manter a atividade econômica funcionando, preservar empregos, o valor social da empresa, com a outra ponta, que é a necessidade de lidar com a insolvência, com a falta de pagamento, de uma forma organizada e justa para os credores, quando não tem mais jeito mesmo. É exatamente essa busca por equilíbrio. E é um equilíbrio delicado que está sempre sendo testado e aprimorado pela prática, pela jurisprudência, por mudanças na própria lei. E para a gente fechar, fica alguma reflexão, alguma questão que ainda paira no ar sobre esses temas? Olha, uma questão que eu acho que sempre permanece e que é um desafio constante na aplicação da lei é como a gente pode garantir que a recuperação judicial seja efetivamente usada para salvar empresas que são genuinamente viáveis, que têm um futuro, e não apenas como uma forma de adiar o inevitável, prolongando a agonia e às vezes até aumentando o prejuízo final para os credores e para a sociedade. Boa pergunta. Como separar o joio do trigo, né? A empresa que merece a chance daquela que só está ganhando tempo. Exatamente. Como fazer o diagnóstico correto da viabilidade? Como garantir que o plano de recuperação seja realista e não uma peça de ficção? E, por outro lado, na falência, como tornar o processo mais rápido, mais eficiente na venda dos ativos e no pagamento dos credores para que aqueles recursos possam voltar a circular na economia o quanto antes? São desafios constantes para proteger ao máximo o tecido social e econômico. Uma reflexão excelente para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela aula, foi esclarecedor demais. Eu que agradeço a oportunidade de discutir um tema tão relevante. E a você que nos acompanhou até aqui no Concurseja, nosso muito obrigada pela atenção e pela companhia nesta análise. Esperamos que tenha ajudado a clarear as ideias sobre falência e recuperação judicial. Com certeza. Continue ligado aqui no nosso canal. Teremos mais aulas, mais análises detalhadas de temas importantes do direito, sempre com esse foco em descomplicar e aprofundar. Explore também os outros cursos e materiais que o Concurseja oferece. Temos muito conteúdo para te ajudar na sua jornada de estudos. Vale muito a pena conferir. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.